Nesse vídeo hoje vamos trazer aqui, gente, situação surpreendente de jogador que pode ser reforço para o Bahia em breve. Além disso, vamos trazer também informações sobre o mercado da bola com relação a atletas que estavam no radar do Bahia, para completar tem o nosso Bahia feminino. Isso e muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantão no Bara, mas antes disso uma dica bem legal, porque em Play tá rolando um Super Mundial, pessoal, chega junto aí, clique no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo, ou baixa o aplicativo pelo sistema Android ou aponte a câmera para esse celular. Fez isso, cadastro é de graça, ganha 1000 moedas e já pode se inscrever em vários campeonatos. Acertou, ganha moeda e troca por dinheiro de verdade. Tá aqui uma dica bem legal para você poder aproveitar, porque tá rolando um Super Mundial e tá aqui, pessoal, essa premiação aqui, 1 milhão de moedas especiais da rodada, tem o Flamengo com o Chelsea, tem também a partida do Fluminense, tá aqui exatamente a possibilidade, muita gente já se inscrever, então chega junto, vamos jogar aqui, faz suas escolhas, acertou 1 milhão de moedas, você concorre e pode trocar por um valor de até R$1.000, então chega junto aí e aproveita as vantagens da Inplay. Mas vamos para o assunto de hoje, a gente começa trazendo nosso tricolor de aço feminino, e tá aqui, pessoal, o Bahia já sabe quem é o próximo adversário, teve partida hoje e já tá aqui, ó. Agora será a fase final, já classificada, as mulheres de aço aproveitam para rodar a equipe na última rodada da primeira fase e empatam com o Juventude por 2-2. O time ficou na 7ª colocação do brasileiro e enfrentará o Corinthians, segundo lugar na tabela, pelas quartas de final. Jogos serão em agosto, após a Copa América Feminina de Seleções. Tá aí, pessoal, bacana, hein? Parabéns às mulheres de aço, primeira vez nessa volta à Série A, já nas quartas de final, e agora tentar surpreender o bom time do Corinthians, geralmente é um dos favoritos, Corinthians feminino, mas é isso, né? O jogo é jogado e que o Bahia surpreenda. Outra informação que eu trago agora é a respeito do jogador que está surpreendendo e realmente eu considero uma surpresa bastante agradável. E tá aqui, gente, vou trazer o vídeo inicialmente, depois de comentar um pouco mais. Tá aqui André Dominique, vejam vocês, ele treinando em plenas férias. Tá um pouco acima aí da forma, né? Um pouco acima até do peso, ao que parece, mas muito bacana essa atitude dele, quando a gente se lembra quem era André Dominique, né? Um jogador que, né, jogou alguns momentos pela Série B, mas acabou ali, o que dizem, né, se excedendo um pouco mais, e aí se vê ele treinando durante as férias, o que mostra, inclusive, aí, um novo foco, é um atleta que tem contrato com o Bahia, e é bom que a gente tenha isso em mente até setembro de 2027, é um atleta de apenas 21 anos, mas ele está trazendo aí a preparação dele, o que pode ser, sim, sem dúvida, um reforço para a gente, para o segundo semestre. Arias, às vezes, ele é um jogador que é convocado, às vezes se lesiona, Gilberto do mesmo jeito, André pode exercer muito bem aquela função e começar a agregar também ao nosso time, fazer descansar tanto Gilberto como também Arias. E tá aí, gente, esse tipo de postagem que eu confesso a vocês me surpreendeu em relação a esse novo André, que assim seja. Inclusive tá aqui mais postagens dele, ele inclusive mais um treinamento aí, preparação não prossegue por parte dele, bem legal. Aí tem essa preparação inicial dele, muito foco, não se esqueçam que ele teve uma lesão no joelho, está passando já por um processo de recuperação, então isso é muito importante para a gente ter um jogador que tem qualidade técnica, não desaprende, a questão dele foi muito mais de foco, mas aparenta estar mais focado, inclusive está aqui, ó, treinamento específico focado na performance e nos objetivos do atleta André Dominique, tá aí, gente, inclusive com um personal próprio, buscando essa atividade, e realmente confesso a vocês que eu fico feliz, é um atleta, repito, de qualidade, é um atleta que surgiu muito bem, teve passado pela seleção brasileira de base, então se ele se reencontrar com o seu melhor futebol, para mim tem condições de ser bem aproveitado pelo nosso Bahia, isso é uma opção boa para o nosso segundo semestre, que vai ter muito jogo e a gente vai precisar de elenco. Então tá aí uma boa surpresa para a gente, André Dominique, focado. Outra informação agora é a respeito do mercado da bola, e vamos trazer aqui situações que a gente atualiza de atletas que foram cogitados no Bahia para evitar até qualquer burburinho. Inicialmente está aqui, gente, o Vasco faz nova proposta para o Léo Jardim e avança para a renovação de contrato. A diretoria Cruz Maltina se encontrou nos últimos dias em São Paulo com Paulo Pitombeiro, empresário do goleiro, e as tratativas evoluíram. O Vasco se aproximou dos valores pedidos por Léo Jardim e ao otimismo dos dois lados por uma renovação até 2030, tá aí, gente? Então, carta fora do baralho, a tendência é que aconteça esse tipo de renovação mesmo. É um atleta que o Bahia monitorava pensando em 2026, afinal de contas tem contrato com o Vasco, mas a tendência é a renovação e que o Bahia tenha criatividade para achar um bom goleiro, tal qual o Vasco, né, inclusive, achou o Léo Jardim. Então, a informação é sobre outro jogador que esteve aí, né, o Bahia observando, acompanhando, estava livre no mercado, o Bahia sempre gosta, tá aqui, ó. Santos encaminha a contratação do volante Virarão, livre no mercado após deixar o Panathinaikos. O Peixe já tem tudo acertado com o jogador de 33 anos e aguarda apenas os resultados dos exames médicos para assinar contrato. Então tá aí, pessoal. A situação envolvendo o jogador Ilharão podia ser alternativa diante da ausência de Eric, da lesão de Eric, mas, pelo que se diz,
valor ficou um pouco alto, juntando luvas e salário, o valor beiraria ali R$1 milhão por mês, então, por esse contexto, não só o Bahia, como outros clubes provavelmente não prosseguiram, e o Santos segue dessa forma se aventurando financeiramente, e pelo visto, deve ser o Ilharão, jogador da equipe do Santos. Outra informação é sobre o jogador, esse sim disponível no mercado, e acho até que vale a pena a gente comentar um pouco mais sobre ele. E tá aqui, gente, mercado da bola Renier, o Real Madrid exigiu uma taxa pelo empréstimo de Renier e ele não deve mais ser reforço do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro entende que esse modelo inviabiliza a operação neste momento. Tá aí, pessoal, então, né? A situação de momento é o seguinte, Renier é um atleta, inclusive, que teve passagem, né, pelo Grupo City, ali pelo Girona, entende a metodologia e é um jogador que há algum tempo, por outro lado, não rende em várias temporadas. Agora, tem gente que defende que às vezes uma situação como essa você acaba repatriando o atleta e ele resolve render aqui. Então poderia vir por empréstimo. O problema é que o Real Madrid tem contrato com ele e não vai conceder o empréstimo de forma gratuita. Não quer aproveitar ele no time A, nem no time B, vai tentar provavelmente alocá-lo por lá e dizem até que ele quer ficar pelo futebol espanhol para tentar de repente conseguir a cidadania espanhola. São essas informações de momento de Renier, que também já esteve no radar do nosso tricolor de aço, foi, né, cogitado por aqui, mas pelo visto o caminho dele deve ser prosseguir lá pelo futebol europeu. Para completar, vou trazer informação aqui de Márcio Martins a respeito de Talisca, para depois de comentar um pouco mais sobre o que ele falou a respeito dessa situação. Tá aqui, gente, vamos ver. Os empresários do Talisca são meus amigos e hoje... todo ano, toda janela de transferência, você ouve essa o Rodrigo pergunta, tá no século XXI. O Talisca nutre essa vontade de jogar no Brasil, tá? Uma vez ele tem essa vontade? Tem. Ele quer jogar. Eu falei com ele, olha, você só não pode chegar aqui com 40 anos para querer jogar e encerrar aqui, né? Como o Daniel Alves queria e outros queriam. Mas assim, o momento dele é muito bom do mercado lá de fora, né? Ele pode, inclusive, voltar para o futebol árabe já para um outro concorrente do Al Nassr, porque ele deixou o mercado aberto lá. Ele foi muito bem, né? Então, para concorrer com esse mercado é muito difícil, falando financeiramente falando. Mas ele já tá de saco cheio lá de fora. Isso é verdade. E já tá no estágio em que a grana pode não fazer tanta diferença para ele, né? Os empresários dele têm negócio lá fora. Sim. Os caras são Carlos Leite, os caras são hoje referências no mundo do negócio do futebol. Aqui a gente faz a parte jurídica dele, então assim, a gente conversa muito pouco sobre isso, sobre o dia a dia, sobre o que ele pretende, mas a gente convive um pouco com ele e na verdade, o que Talisca hoje pretende é ter a tranquilidade de encerrar bem lá fora, eu digo encerrar um ciclo lá fora em alta, tá no Fenerbahçe agora, é por empréstimo, ou seja, ao final o contrato dele vai estar rescindido, porque ele fica em junho. Acaba o Al Nassr também, fica livre ao mesmo tempo que acaba o do Fenerbahçe. Em junho, ou seja, ele não tem mais aquele direito federativo pertencendo ao clube para vender. Sim. Então, ele já pode negociar um negócio dele melhor. Trocando em miúdos pra gente da galera mais antiga. Ele é dono do próprio passe. Quando existiu a lei do passe, ele era dono do passe. Ele tá livre no mercado. Ele vai ficar livre no mercado em junho. Em janeiro já pode assinar um pré-contrato. Tá, essa é a situação jurídica. A situação da vontade dele vai muito também do que ele vai ganhar, né? Uma coisa é o que ele ganha hoje, lá no futebol da Turquia, que ainda é referência do futebol árabe, que ele já ganhava muito bem, teve um plus, e vim pra cá. Então, assim, eu não sei ele foi na Turquia ganhar mais do que ganhava na Arábia. No Al Nassr. Por isso que ele foi pra lá. Então, assim... Porque ele já tinha jogado na Turquia, no Besiktas. Sim, então, um cara hoje que... E a galera gostou dele. Muito. Tanto que ele foi pra lá justamente porque essa referência... Muito. Mas sabe que é do futebol. Então, assim, há essa possibilidade, não diria que não. Sabe, o Bahia pode ter consultado essa coisa toda, mas eu diria que para janeiro, por exemplo, início de temporada, é difícil, porque ele vai estar lá ainda. A não ser que surja algo muito... E que seja da vontade dele voltar. Da vontade eu não tenho dúvida. Mas às vezes há alguns empecilhos. O cara tá chegando no momento e ele assim, pô, eu preciso ganhar mais um pouco aqui para manter minha vida bem, a vida toda, o resto, minha família, minha quinta geração. Sabe, sei lá, o cara tem projeto de vida dele. Claro. Mas eu preciso de minha tranquilidade, meu país. Ele tá aqui, ó, passar 35 dias aqui, tá feliz da vida, radiante. Não tive contato com ele ainda, viu? Quando ele chegar, eu falo assim, deixa eu dar 15 dias. Quando ele enjoar do dia a dia, eu vou lá. Vou lá como saber dele. Mas é um cara que tem essa vontade. Ele falou do Corinthians, do Bahia, que ele adora o Bahia, um dirigente do Bahia, procurei ele uma vez para ele investir na base. Tá aí, gente. Tá aí, né? Atualizações, Márcio Martins é próximo, é do jurídico de Talisca. E sobre ele, vou reiterar o que eu já falei. O primeiro ponto é esse: o Bahia chegou a oferecer uma proposta para ele vir agora. Isso aí a gente falou tem até alguns dias, ou semana passada. Isso foi a informação que a gente trouxe, a apuração que a gente teve. Não foi só uma conversa, na verdade foi mais do que isso. O Bahia chegou a fazer uma proposta para ele, e isso faria com que o Bahia abrisse mão, inclusive, de uma contratação que aconteceu. Primeiro ponto é esse. E segundo, sobre Bahia e Corinthians, até comentou, mas reitero aqui, viu, gente? A preferência, voltando para o futebol brasileiro, no momento de Talisca, é o Bahia. Essa é a informação que eu trago aqui para vocês. E isso aqui realmente é informação com toda
Segurança. Sobre o contexto, é exatamente nesse ponto que Márcio Martins trouxe. Vontade ele tem, desejo ele tem, ele projeta essa situação para o Bahia vê com bons olhos essa projeção, inclusive, dele, para formatar esse meio de campo do nosso tricolor de aço em breve, não necessariamente para suprir Everton Ribeiro, são jogadores com perfis diferentes, mas para, de repente, ter uma transição nesse sentido. Então, há um planejamento nesse sentido. Se vai acontecer, aí só o tempo dirá, mas da oportunidade que eu tive para conversar sobre esse assunto com algumas fontes, havia, sim, indicativos bastante positivos em todos os aspectos. E se o Bahia chegou a propor, porque de repente até a condição financeira poderia ser viabilizada. Mas em se tratando de um jogador como o Talisca, com todos os valores envolvidos, eu sempre prefiro ter cautela e ter os pés no chão e aguardar as cenas dos próximos capítulos. Mas foi essa a situação que a gente obteve, reforçando aí o que trouxe muito bem Márcio Martins. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, eu da gente chegar aos 80 mil inscritos, e aproveita aí, gente, faça seu cadastro na Play e se inscreva nesse campeonato aí que tá massa, Super Mundial, com premiação de 1 milhão de moedas, pode trocar por até R$1.000. Tamo junto, saudações colores e até a próxima.